Muito boa noite, graça, paz, saúde e prosperidade a todos. Como podem ver, estou aqui solitário. Por motivo de força maior, a Bispa Patrícia não pode estar aqui ao meu lado, me auxiliando na mensagem de hoje, mas o que tenho a compartilhar com você é algo que Deus tem colocado no nosso coração há algum tempo, e hoje foi refrisado isso e a gente tem observado que Deus quer que o seu povo compreenda o quanto Ele ama, compreenda o quanto Ele deseja, compreenda o quanto Ele investe para que o seu povo esteja forte. Eu quero falar sobre isso hoje. Sobre não exigir força onde não tem força, mas explorar a força latente em cada um de nós. Convide as pessoas que estão aí na sua casa para sentarem um pouquinho, uma mensagem rápida, como sempre, e nós estaremos compartilhando o que vem da parte de Deus, ok? Chame as pessoas aí, entre em contato aí no WhatsApp, chame seus amigos, informe onde que elas podem localizar essa mensagem para que juntos possamos então interagir acerca da palavra do Senhor. Antes, porém, eu gostaria de orar com você e cantar uma canção. Eu não vou cantar, quem vai cantar é a jovem Keren Reis. Eu estarei apenas em apoio aqui, emocional, psicológico, porque não dá para eu cantar, não é verdade? Mas eu quero orar para você e por você. Senhor, que nessa noite essas pessoas que conosco estão sintonizadas, todas elas sejam alcançadas pelo Teu infinito amor. Que a paz do Senhor, que sobrepõe todo entendimento humano, venha encontrar espaço em cada coração. E que a paz, que sobrepõe todo entendimento humano, venha, meu Deus, resultar agora em equilíbrio emocional. Que o Senhor possa visitar cada familiar, os que estão perto, os que estão longe. Algumas das pessoas que me assistem nesse momento, que ouvem a minha voz nesse momento, tem algum parente encarcerado, até mesmo hospitalizado, mas eu tenho certeza que lá onde essa pessoa estiver, a mão forte do Senhor há de alcançar e abençoar, na mesma proporção que estará nos abençoando neste momento. Portanto, eu vos peço, derrama a tua Shekinah e abençoa a cada pessoa que está ligada conosco nesse momento. Amém? Vamos cantar uma canção, Kerinha? Vamos lá, William. Eu quero entrar no ambiente da tua glória. Eu quero estar com vestimentas de glória.
este aqui, onde eu estou, e este, onde você está. Quando nós nos reunimos, e embora virtualmente estejamos ligados, nós estamos numa só fé, no mesmo amor, debaixo da mesma cobertura. A cobertura de um Deus que a letra do papel não tem como descrever, mas um Deus que se revela pela sua palavra, pelos seus feitos, se revela quando nós estamos diante do espelho e olhamos que o autor da vida nos confiou, fazer com que um espírito habitasse nesse corpo, onde tem uma alma, onde os sentimentos de Deus estão inseridos, para que possamos ter verdadeiramente uma comunicação, uma comunhão tão íntima com Ele, que onde nós estivermos, esse ambiente é um ambiente de glória. Queria você que tem sua Bíblia, que você viesse abrir no livro de Provérbios, capítulo 24, no verso 10. A Bíblia diz assim: se te mostrares frouxo, ou se te mostras fraco, no dia da angústia, a tua força será ainda menor, a tua força será pequena. O que nós aprendemos? Vivemos um momento em que as pessoas exigem força umas das outras, como se elas tivessem como dar a resposta pronta e imediata a cada necessidade que surge. Muitas vezes os filhos exigem força dos pais, os pais exigem forças dos filhos, o marido exige força da esposa e vice-versa. Quando na verdade todas as reservas estão se esgotando, onde as pessoas já não estão conseguindo mais encontrar força nem para sobreviver. E muitas vezes, não raras vezes, muitas vezes, as pessoas elas se sufocam, porque elas não conseguem dar a resposta à altura do que a outra pede. Existem cobranças da vida, as cobranças da crise existencial, cobranças pessoal, cobranças que a própria emoção produz no ser humano, onde ele quer chegar, onde ele quer fazer, mas por si não consegue. E o próprio Jesus nos ensina que sem Ele, nada nós podemos fazer. Mas às vezes as exigências são tão altas, são tão pesadas, que pessoas se sufocam e algumas vão até a óbito. Pela depressão, pelo estresse, algumas tiram até a sua própria vida, porque a cobrança é muito grande, as pressões da vida são muito grandes, e elas não suportam muitas vezes. Mas eu quero te dizer que isso não nos dá motivo para nos mostrarmos fracos, frouxos, no dia que a angústia nos sobrevém. Os dias maus eles virão. O Senhor mesmo disse: no mundo tereis aflições. Ele diz que há o dia mau para que a gente fique firme nesse dia mau, para que a gente venha tomar toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes. O Senhor, Ele é o nosso alto refúgio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É Ele que nos sustenta de pé, é Ele que fortalece os joelhos trementes, é Ele que nos garante a vitória. E quando nós lemos esse provérbio, está escrito: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será ainda menor. O que significa isso, queridos? Se nós nos deprimirmos, se nós jogarmos a toalha, se nós declararmos que não temos força, se declararmos que não vamos conseguir, certamente é isso que vai acontecer. Mas o Senhor nos diz que nós podemos todas as coisas, inclusive nos revigorar no Senhor que nos fortalece. O Senhor diz que, agindo Ele, ninguém pode impedir, mas nós precisamos mergulhar profundo nas águas de Deus. Quando nós observamos o livro de Ezequiel, capítulo 47, onde ele é levado a caminhar 1000 côvados, em visão, ele é conduzido a caminhar 1000 côvados, e ele caminhou água adentro, e nesses 1000 côvados ele apenas estava com as suas almas, a água estava apenas nos artérios dele, apenas no tornozelo. Isso mostrava-lhe que ele tinha condições de voltar assim que ele quisesse, que ele poderia desistir de andar naquela companhia de quem o estava conduzindo mar adentro, a hora que ele quisesse. Dali a pouco caminhou mais 1000 côvados e as águas davam nos joelhos. Ainda assim, essa pessoa tinha condição de retornar quando quisesse, porque ainda estava com o pé no chão. E ela tinha condição de voltar. Não quero ir mais, e daqui para trás é o meu destino. Eu volto, eu recuo.
Houve um outro momento em que ele foi conduzido mais 1000 côvados e as águas davam nos lombos. E por darem nos lombos, ainda assim ele tinha condição de regressar, de voltar, de desistir de penetrar naquela camada profunda da água. Mas deixa eu te falar algo. Existem coisas que nós descobrimos na superfície. Mas o oceano de Deus, ele tem surpresa para nós. E quanto mais nós mergulhamos, quanto mais nós adentramos nas águas de Deus, mais nós descobrimos coisas que quem vive na superficialidade não consegue. E então ele caminhou mais 1000 côvados, mas as águas já estavam numa condição que só se podia passar a nado. Não tinha mais firmeza para os pés. O que eu quero dizer e fazer essa analogia, trazer para dentro desse texto com você, para dentro desse versículo, é que muitas vezes nós somos chamados a um grande desafio, a aprofundar, a penetrar em camadas mais profundas de conquistas na nossa vida, mas o medo nos paralisa, o medo nos impede e nós ficamos angustiados. Existem pessoas que têm medo de serem investidoras, tem pessoas que têm medo de se atreverem a investir na sua própria vida, a arriscarem, a investirem no sonho, quando na verdade o Senhor nos convida a penetrar no mais profundo com Ele. Ele quer nos levar a águas profundas. Existem águas que só dão nos artérios, outras nos joelhos, outras nos ombros, mas existem águas mais profundas e nós precisamos penetrar nessas águas de Deus. Há um rio cujas águas não cessam, e esse rio, ele quer que a gente adentre a ele. Esse rio é Jesus, revelado na palavra. E quanto mais nós penetramos na palavra de Deus, quanto mais nós nos aprofundamos na palavra de Deus, mais nós nos aproximamos das grandes realizações que Ele tem reservada para nós. Existem pessoas que se contentam em abrirem suas Bíblias no Salmo 23 e colocar na estante, ou no Salmo 91 e ali esquecer. Existem pessoas que fazem da Bíblia um amuleto da sorte. Mas a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, a cada dia precisamos penetrar mais nesse conhecimento. E quanto mais nós aprofundarmos, quanto mais nós penetrarmos na palavra, menos nós vamos errar. A Bíblia diz: errais, por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. A Bíblia diz para que a gente procure ter comunhão com a Bíblia, porque nela nós vamos encontrar saídas para a vida, vamos encontrar aqui palavras de vida eterna. O Senhor diz: e conhecereis a verdade. A verdade é Jesus. Mas como que a gente pode descobrir mais sobre esse Jesus? Uma, tendo íntima comunhão com o Espírito Santo. A quem não sabe quem é o Espírito Santo, ele é o Consolador que Jesus enviou. Quando Jesus subiu, o Espírito Santo veio para estar conosco. Ele falou: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Mas eu vou preparar esse lugar e voltarei para buscar-vos, para que onde eu estiver, vós estejais também. Mas eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o outro Consolador. É Ele que nos assiste, é Ele que nos orienta, é Ele que nos convence, é Ele que nos capacita a penetrar na intimidade, na profundidade da riqueza de Deus. Oh, quão profundos são o conhecimento e os caminhos do Senhor. Então, meus amados, quando nós nos mostramos fracos no dia da angústia, nós ficamos com a nossa fé diminuta, e ela vai sofrendo hemorragia até que já não mais exista. E isso vai nos fazer ficar cabisbaixos, com sentimento de derrota. E voltando ao início da nossa conversa, nós não podemos exigir força das outras pessoas à altura do que nós conseguimos alcançar. Por isso que nós precisamos estar fortes em Deus. E Ele diz: diga ao fraco, eu sou forte, diz o Senhor. E se nós estivermos com a força de Deus em nós, com a capacidade de Deus em nós, nós vamos suportar as nossas tribulações, vamos suportar as adversidades, tudo aquilo que é desfavorável no nosso entorno, nós vamos conseguir vencer, suplantar, burlar, e quando nós chegarmos do outro lado, vamos conseguir conduzir multidões conosco. Deus precisa de uma igreja forte. Deus precisa de uma igreja ágil, habilidosa, que confesse a verdade, que confesse suas fraquezas, para que não ter no futuro de confessar pecado. Uma igreja que ela possa confessar e dizer: Senhor, a minha fraqueza consiste nisso, mas me ajuda a mudar, vê se há em mim algum caminho mau e me guia na vereda da justiça por amor do seu nome.
E quando nós começamos a permitir a Deus a trabalhar no nosso interior, automaticamente Ele começa a fazer uma substituição. Ele tira as velhas coisas, as coisas frágeis, e coloca novidade de vida e coisas fortes. Ele diz: clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Ele quer se revelar para o seu povo. Deus, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer nos fortalecer. Ele quer nos tomar pela mão direita, nos erguer pelo braço e quer nos dar a fortaleza que vem dele. Ele não nos deu um espírito de temor, de medo, jamais. Ele nos deu um espírito de fortaleza. Então nós precisamos exercitar isso. Mas como, bispo? Porque nós vamos exercitar a exemplo desse último período em que o mundo está vivendo, queridos. Quando eu faço da palavra de Deus o meu baluarte, quando eu faço da palavra de Deus a minha estrutura, quando eu faço da palavra de Deus o meu alicerce, a minha fonte de busca, automaticamente eu consigo suportar tudo quanto surgir diante de mim. E quando vem uma luta muito forte, bispo, como que o senhor reage? Eu dobro os meus joelhos, eu deixo as minhas lágrimas descerem. Mas isso é mostrar fraqueza? Não, 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 não. Eu choro diante daquele que pode colher todas as minhas lágrimas, aquele que pode me erguer do pó, do monturo e me colocar junto aos príncipes do seu povo. Então a nossa fraqueza já é conhecida por Deus. E quando nós confessamos nossa fraqueza diante dele, e quando nós pedimos a ele que nos fortaleça, é isso que ele faz. E quando nós olhamos aqui, se te mostras fraco, se te mostrares fraco, se te mostras frágil, fraco no dia da angústia, a tua força será diminuta, será pequena, será pouca. E uma pessoa com pouca força, ela não consegue vencer grandes desafios. Qual que é o projeto que está no seu coração, que tem te angustiado? Porque talvez você estava esperando sair um dinheiro da justiça, e dada a essa situação toda em que o fórum está com suas atividades ainda mais lenta do que sempre, e está lá essa causa na justiça que você tanto precisava que ela fosse resolvida, e até agora nada, mesmo sendo favorável até agora, não foi dada a sentença favorável a você. Aquela situação daquele exame que você fez está aguardando o resultado, mas você está apreensivo, preocupado, sem saber o que fazer. Algo que foi para biópsia, uma parte sua que foi para biópsia, e você não sabe se é um tumor maligno, o que é, e você já está sofrendo precipitadamente. Deixa eu te falar, não te mostres fraco, não te mostres frágil diante das adversidades, diante dos desafios da vida. Os seus projetos que você começou, mas depois que você sentou e entendeu, agora eu vou fazer matematicamente o meu cálculo para ver se eu vou conseguir, e quando você colocou no papel, você se assustou em ver o alto preço. Deixa eu te falar, não se assuste. Eu costumo dizer, algumas pessoas que estão me ouvindo agora sabem, já estão cansadas de ouvir isso, né? Dinheiro é papel. O dono do ouro, da prata, ele provê, ele abre condição. É ele que abre portas onde não tem, que chama a existência que não tem. Talvez você tenha um projeto, mas quando você pensou em realizar esse projeto e colocá-lo em prática, e você chegar a alcançar a realização dele, você se deparou com alguma situação econômica, falta de apoio de alguém que coabita com você, falta de apoio de um amigo, aquele o qual você chamou para ser seu sócio talvez, e ele te colocou medo, porque falou, não vou investir nisso, e você teve um medo paralisante. O medo, quando o assunto é cautela, ele é benéfico, mas quando é um medo paralisante, quando é um medo que gera em nós fraqueza, que gera em nós uma nova perspectiva de derrota, esse medo transforma tudo em angústia, e nós nos tornamos mais fracos ainda. Nós não podemos nos mostrar fracos, não podemos nos mostrar frouxos. Nós precisamos entender que maior é aquele que está conosco, que aquilo que realmente está dentro de nós, chamado fé, pode mudar qualquer coisa. Uma atitude de fé muda qualquer situação. Não te mostres frouxo. Existem pessoas que, se você falar, o diabo hoje vai te visitar, ela faz, reza, prece, ora, chora, tem medo, está escada, nem dormir, cobre a cabeça e fica com medo de dormir, nem levanta para ir a um banheiro, se precisar de madrugada, pelo medo que tem. Deixa eu te falar uma coisa, Satanás já foi vencido. Tudo que nós precisamos acreditar é seguir quem o venceu. A vitória já é nossa pelo sangue derramado de Jesus naquela cruz. No deserto, Jesus venceu o inimigo pelo poder da palavra.
Na cruz, pelo poder do seu sangue. E lá no inferno, quando dele tomou a chave da morte e a chave do inferno, venceu com o seu poder. Nós nos tornamos mais que vencedores naquele que nos amou primeiro. Ah, mas bispo, mas tem hora que a gente está no corpo de carne e a gente não aguenta. Eu sei. Eu também não aguento se não for Deus por mim. Ele mesmo disse, eu falei agora há pouco, eu não posso nada sem Ele. Mas o que eu quero te dizer é que se nós confessarmos fraqueza, o inimigo vai se tornando mais forte a cada dia sobre as nossas vidas. Nós não podemos confessar fraqueza para o inimigo. Temos que fechar a porta dos nossos aposentos, dobrar o nosso joelho, chorar diante de Deus, falar, Senhor, não há força em mim contra essa grande multidão, mas os nossos olhos estão postos no Senhor, como fez Josafá. E Deus vai começar a mudar o quadro, o rumo da nossa história. E Ele vai escrever um novo destino para nós. O Senhor é perito em mudar destinos. E Ele está aqui nessa noite. O Senhor está aqui, o Senhor está aí. Ele é por nós, gente. Então, para de confessar fraqueza diante dos homens. Para de confessar a sua fragilidade diante do inimigo. Quando você murmura, quando você blasfema, quando você reclama, quando você diz, eu não aguento mais, eu não posso, eu não consigo, a minha vida toda é assim, você já colocou o futuro. Existem pessoas que falam, nossa, meu salário nunca dá para nada. Quando você fala nunca, você coloca o futuro também. E você não consegue progredir por causa das suas palavras. Palavras que te colocam para baixo, palavras que te diminuem. Existem pessoas que elas estão tão traumatizadas que até um elogio ofende. Você chega para uma pessoa e fala, nossa, como você está bonita. Que bonito o quê? Tem pessoas que têm uma estima tão baixa. E se você chegar para ela estiver no carro, por exemplo, da empresa, ou um carro de alguém, conduzindo para alguém, e você chega, poxa, que carrão, parabéns. Quem sou eu para ter um carro desse? Ela já começa a se colocar numa situação de pobre coitado, de incapaz, e ela nunca vai alcançar. Você chega diante de uma pessoa, encontra com ela na rua, próximo a uma casa bonita, e fala, ó, você mora aqui? Quem dera, quem sou eu? Já pensou eu com o salário que eu tenho, morar numa casa dessa? Só se eu roubar, só se eu matar. Existem pessoas que não conseguem confessar e nem receber um elogio, nem receber uma bênção na sua vida. Você abençoa e a pessoa, ela mesma, se desmerece. Nossa, mas como que seu cabelo ficou bonito? Que bonito, que eu gostava como era. Quer dizer, a pessoa vive do passado, se recolhe ao passado, se conduz ao passado, não consegue acreditar em nada que é bom, mesmo que seja ironia da parte de alguém que está falando. Se esse elogio vir como uma falsa lisonja, vamos transformar isso numa realidade. Se é para o meu bem, se é uma palavra boa destinada a mim, eu tomo posse, eu recebo. Então quando eu olho aqui, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Uma pessoa com força pequena, como que ela vai reagir a grandes desafios? Eu te pergunto, como uma pessoa vai conseguir reagir a grandes desafios e alcançar grandes resultados se ela se mostra fraca? Eu, quando assistia luta de MMA, a gente olhava assim no primeiro round, umas vezes mais agressivo e levou para a lona várias vezes o oponente. Você fala, poxa, será que consegue chegar ao segundo round? Vem no segundo, e de repente no terceiro round, aquele que estava apanhando nos dois primeiros consegue imobilizar o seu oponente e surpreender a toda uma plateia. E de repente ele conseguiu imobilizar, conseguiu finalizar o seu oponente, e ninguém acredita. Porque parecia que estava tudo contrário. Às vezes é assim. O inimigo está batendo, a vida está batendo, as circunstâncias estão batendo, as adversidades estão batendo, a ausência de recursos está batendo, as portas estão fechadas, isso estão batendo na pessoa, parece que está tudo perdido. Mas quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Aí eu sei que não estou só. Lembra dessa canção? Pois é, é uma realidade. Existem momentos que tudo diz não. Parece que todas as portas se fecharam, parece que não tem mais solução. E se nós olharmos dessa forma, nós não vamos entender que o que tem do outro lado para nós é algo que o olho ainda não viu, que o ouvido não ouviu, ainda não subiu ao coração do homem. Precisamos entender que antes de chegar na terra prometida, nós temos que transpor o deserto,
o Mar Vermelho, encarar um deserto ainda maior, temos que encarar um Rio Jordão, temos que encarar as muralhas de Jericó, ainda temos que encarar os guerreiros que estão do outro lado, os heveus, os amorreus, os jebuseus. Temos que enfrentar muitas coisas para chegarmos na terra prometida, mas a escala é: vence o deserto, vence o mar, vence o deserto, vence o rio, vence a muralha e vence os gigantes. Nós vamos nos estabelecer onde nosso coração chegou. Onde nosso coração estiver, lá estará o nosso tesouro. Nossos sonhos, nossos projetos, aquilo que a gente tem almejado, é isso que nos faz andar confiantes de que no amanhã os dias serão melhores. Nós não podemos considerar as coisas passadas nem as antigas. Nunca considerarmos que o dia de ontem foi melhor do que o de hoje. Afinal, todas as coisas cooperam conjuntamente, até o que é mal coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós amamos a Deus, por maior que sejam as nossas dificuldades, por maiores que sejam as pressões da vida, temos que ter a firme certeza e cheguemos a Ele com um coração em inteireza de fé, porque fiel é quem prometeu. Nós não somos daqueles que recuam para a nossa perdição, mas somos daqueles que conservam a nossa fé, sabe? Que avançamos de fé em fé para a conservação da nossa alma. Amados, quando nós temos a certeza de que o nosso Deus Ele vai suprir todas as nossas necessidades, nós não nos importamos com o que nós estamos passando aqui agora. Queridos, nós não podemos pensar que as aflições do tempo presente, que essas aflições são maiores que a glória do porvir. Está se sentindo fraco? Porque está faltando alguma coisa no armário? Ei, quem está te falando aqui é uma pessoa que não sabe do futuro, no sentido se vai faltar algo ou não em casa. O que eu sei é que Deus não vai faltar na minha casa. E quem está falando para você aqui já dependeu de meia cesta básica de favor da igreja. Quem está falando para você aqui já deitou sem ter leite para dar ao filho, que era enfermo e era um leite especial de soja. O filho não podia chorar, porque uma hernia inguinal bilateral poderia estoporar dentro de casa. Se ele vai para a mesa de cirurgia, poderia morrer na mesa de cirurgia. Pela anemia profunda que estava, só tinha 50% de chance de vida. Quem está falando contigo agora, chegou diante da esposa, quando ela disse: amor, o leite acabou. Essa pessoa disse: Deus proverá. Ela colocou a cabeça no meu peito e falou: eu creio. Meu filho não acordou e no outro dia o recurso apareceu para ele dar o leite. Em outro momento eu venho falar sobre esse testemunho para você, que está no meu livro. Uma atitude de fé muda qualquer situação. Mas deixa eu te falar. Quem está falando contigo aqui, nem sempre teve como tem. Quem está te falando aqui, já pescou macarrão para poder comer com 2 irmãos. Conhece a dificuldade de perto. É de periferia, vem de família pobre, com dificuldade. Eu não estou te falando na condição aqui de um ditador ou de alguém, você está numa boa, bispo, por isso que você fala dessa forma, não. Deus me permitiu passar no vale da sombra da morte, Deus me permitiu passar no vale da humilhação, Deus me permitiu passar em momentos difíceis que pareciam não ter solução, mas em todo momento eu confessava a minha vitória, e ela chegou. Escuta, não te mostres fraco, não te mostres frouxo, lava o rosto, ergue a cabeça, olha para frente, para o alto, de onde te virá o socorro. Não fica olhando para o chão como uma galinha que fica vivendo do que as pessoas jogam de migalhas para ela, dependendo daquele quintalzinho, não. Deus tem um universo a seu dispor, Ele tem horizontes para você percorrer, Ele tem algo muito excepcional, extraordinário te aguardando. Mas se você tiver uma visão de galinha, é de cabeça baixa, oprimida, ciscando no mesmo lugar, e não consegue se desenvolver e conhecer outros territórios. Mas se você tomar a posição de águia, e alçar voos altos, transpor as nuvens e de lá conseguir ver a tua vitória, a tua presa, teu sustento, você vai começar a ver por cima. Deixa eu te falar uma coisa. Os animais, eles ensinam muito aos seres humanos. Toda a natureza nos ensina. Eu fico olhando que às vezes a serpente ela quer nos perturbar. O inimigo ele quer nos afastar da comunhão com Deus, como fez com Adão e Eva. E a serpente é um dos animais mais temidos em todo o território, em todo o planeta. É um dos animais mais terríveis
e temidos. E o engraçado é que a serpente, algumas delas, elas têm condição de neutralizar e até mesmo matar uma águia. Mas o que a águia faz? Ela vem, pega essa serpente pelo meio, não pega nem na cabeça, nem na cauda, pega no meio. Leva essa serpente o mais alto. E essa serpente ela fica impotente, porque ela não tem apoio. Porque a serpente, se ela não tiver apoio, ela não tem recurso de ataque. E a serpente então ela fica à mercê do que a águia faz com ela. Quando chega lá em cima, a águia solta. Essa serpente vem, se estribucha na rocha e a águia vem e dela se alimenta. Deixa eu te falar uma coisa. As serpentes são os nossos problemas. Nós temos que pegá-lo pelo meio, levarmos da parte mais alta e confiar ao Senhor. E lá de cima, o Senhor vai destruí-lo. E nós vamos ter condição de vencer cada um desses problemas. E muitos desses problemas vão trazer o alimento da nossa promoção. Vai nos impulsionar, vai nos promover, vai nos capacitar. Então, meus amados, vamos pegar os nossos problemas e vamos levar para o alto. Vamos erguer os nossos olhos para o alto. Vamos lavar o nosso rosto, não vamos ficar contristados, vamos ficar cabisbaixos, abatidos, mostrando nossa fraqueza. Vamos mostrar o quanto tem de Deus dentro de nós. Vamos mostrar que nós só nos submetemos à potente mão de Deus e ao seu tempo nos exaltará. Mas quanto ao inimigo, vamos olhar na sua face, olhar nos seus olhos. E se alguém tem que baixar a fronte, se alguém tem que recuar, é o nosso inimigo. A minha Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá. Queridos, nós não podemos baixar a nossa cabeça mediante as afrontas. Não podemos baixar a nossa cabeça mediante as adversidades. Temos que declarar o domínio de Deus sobre a nossa vida. Temos que declarar que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Que vai nos fazer deitar em verdes pastos. Que vai nos guiar a águas tranquilas. Que vai refrigerar nossa alma por amor ao seu nome. Somos ovelhas de Deus, queridos. Ele é o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Abra o seu coração aí onde você está. Erga a sua voz. Levante o teu entendimento. Leva os teus pensamentos cativos aos de Cristo. Em Romanos 12:2 diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renova a tua mente nessa noite. Isso vai começar a trazer uma transformação de vida. Temos olhado na internet, você mal abre, está tudo ali falando sobre política, problema, recessão, coronavírus. Isso tem prendido a alma das pessoas. Umas preocupadas, outras descrentes, outras revoltadas com a situação, quando na verdade nós devemos olhar para Deus nesse momento e entender que Mateus 24:7 está se cumprindo nesse tempo, que a palavra de Deus é viva e eficaz para fazer tudo o quanto nela está escrito. O meu Deus diz que a sua palavra é comparada à chuva, que quando desce faz com que brote a semente e não volta sem trazer o retorno do fruto. Assim a palavra de Deus não volta para ele vazia, vai fazer tudo o que lhe dá prazer. E a palavra de Deus ela foi escrita para nos potencializar nessa terra, para nos fortalecer nessa terra. Se estivermos nela, se fizermos nela o nosso mergulho profundo, se nós estivermos nessa profundidade da palavra, se nós adentrarmos nesse mar, nesse oceano, certamente vamos descobrir riquezas que só existem lá embaixo, na camada mais profunda do mar. Lugar que nem Jacques Cousteau chegou, que nem um explorador marítimo conseguiu chegar. Perdão. Lugares mais profundos, lugares impenetráveis para os medrosos, mas só os corajosos, intrépidos, atrevidos e ousados conseguirão chegar. Vamos adentrar no oceano do Senhor. Vamos penetrar no mais profundo do que Deus tem para nós. Deixa Ele revelar. E ainda que tudo esteja conspirando contra, ainda que tudo, perdão gente, aquela irritabilidade que eu te falei, e essa irritação ainda está incomodando, mas não vai parar não. E hoje nós tivemos o privilégio
sob coordenação do pastor Pedro Paulo, nosso pastor Matias Barbosa, de juntamente com outros pastores, fazemos uma carreata em Matias, estendendo a mão, abençoando cada casa. Passamos em todos os bairros, em todas as ruas da cidade de Matias Barbosa, e nós estendíamos as mãos, abençoávamos e orávamos a favor daquela população. Aí mexia um pouco mais ainda com a garganta. Por isso a gente está com essa irritação que está acabando. Mas eu não vou terminar a mensagem rápido por conta disso. Eu ainda tenho alguns minutinhos e vou explorá-los na sua comunhão, na sua companhia. Nós precisamos entender que tudo à nossa volta precisa de nós. A nossa casa precisa de nós. O local de trabalho precisa de nós. Os vizinhos precisam de nós. Nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso Brasil, o planeta precisam de nós. Precisamos estar ativos. Precisamos estar nessa guerra ininterrupta com a mesma coragem de quando iniciamos. E nós vamos ver que a glória da última casa será maior que a da primeira. Tudo aquilo que está em ruína hoje aos seus olhos vai se tornar um castelo. Deus ele vai reestruturar através da nossa fé. Talvez seu casamento está te deixando fraco. Seu filho está te deixando fraco. A sua questão econômica está te deixando fraco. Mas não te mostres fraco. Use da criatividade. Em tempo de crise, as pessoas têm duas vertentes. Ou elas ficam aguardando com a boca escancarada a morte chegar, ou elas erguem a cabeça e começam a exercitar suas habilidades e começam a criar coisas novas. E existem pessoas que descobrem, no tempo da crise, capacidade a qual nem sabia que existiam nelas. Sabe por quê? Porque o deserto nos impulsiona a mudar o quadro. Ou a gente para no deserto para morrer, ou a gente cria coragem e prossegue para achar uma saída dele. Porque o deserto é lugar de passagem. E talvez esse deserto que você está passando, você está quase chegando no oásis, mas você não consegue enxergar. Está tão próximo de você, você não consegue. Porque você tem se mostrado fraco, tem se mostrado frouxo. Arregaça essa manga. Arregaça. Parte pro fight com essa vida. Acredita mais em você. Acredita mais nesse Deus vivo, no pão vivo que desceu do céu. Se alimente dele. Mergulhe na palavra. Vá e vença. Porque você é mais que vencedor. Você pode. Você será. Você vai alcançar. Não tenha medo de arriscar na vida. Mas, bispo, como que eu vou arriscar nesse momento? As coisas estão... Ei, desde que o mundo é mundo, até a volta de Jesus, crises virão, vão passar, virão outras novas, irão passar. Mas aquele povo que persevera é o único que entra na terra prometida. O que murmura, a terra traga. O que murmura, não entra, morre antes do tempo. Mas aquele que vai caminhando, subindo animosamente para possuir, passando pelas mesmas dificuldades dos outros, mas não mostra que está fraco, como foi o caso de Caleb, são aqueles que vão entrar. Acredita em você, acredita um pouco mais naquilo que você é capaz. Eu quero que mais uma canção seja entoada antes de nós terminarmos, mas enquanto isso eu quero te fazer um convite. Nós estaremos aqui na quarta-feira com mais uma live para a glória de Deus. E essa live de quarta-feira vai começar às 7h30 da noite. Gostaria muito que você estivesse conosco. Na sexta-feira não será diferente, 7h30 da noite. Mas Bispa Patrícia e eu, a partir do mês que vem, nós teremos um momento em que nós vamos estar trazendo um curso, Família Projeto de Deus. E esse curso nós vamos trazer, será online. Então nós vamos criar, né, uma sala, nós vamos criar uma plataforma, vamos ter um espaço para as pessoas que se matricularem nesse curso. O que eu preciso para poder fazer esse curso Família Projeto de Deus, Bispo? Ser um casal.
Bispo, tem que ser casado? Tem que ser um casal. Ele e ela, já marido e mulher, noivo com a noiva, tá bom? Bispo, eu estou namorando e pretendo casar o ano que vem. E a gente pode fazer esse curso? Pode, mas o aconselhável é que você já esteja, no mínimo, noivo, porque já vai estar mais perto. Mas se você, casal de namorado, quiser aprender, é um curso universal que vai ajudar aos casais casados a fortalecerem, a robustecerem a sua relação dentro do matrimônio, vai auxiliar os noivos a adentrarem numa relação, já com algumas informações que serão de contribuição muito especial para o sustentáculo do casamento, e aqueles namorados que já estão perto realmente de casar, que nem noivos ficarão, já estão para casar. Bispo, mas eu já moro junto. Deixa eu te falar. Você já é casado com ela. Casamento significa acasalamento. Se você se relacionou sexualmente com uma pessoa, você já é marido dela, meu querido. Ah, mas ela mora lá e eu moro cá. Oficializa diante de Deus. Chame Deus para essa relação. Peça a bênção de Deus. Vamos para a palavra de Deus. Não vamos para a doutrina minha, doutrina do outro, doutrina... Não. Vamos para a palavra, tá? Então, a gente está aí para te ajudar. E nesse curso, você vai ouvir muita coisa sobre a realidade do casamento. Coisas que certamente vão te ajudar a superar crises, como já ajudaram a Bispo e a mim, a superarmos as nossas. Tem ajudado a inúmeros outros casais através desse curso, e nós vamos estar trazendo 1 hora por semana, um dia específico da semana, 1 hora por semana, durante 3 meses. Então são 12 aulas, e logo depois você vai receber o diploma. Só que esse diploma, nós vamos ter a nossa festinha de confraternização, né, com a entrega da diplomação. A diplomação será feita numa festa, tá bom? Então depois nós vamos conversar, vai ser colocado depois, se você quiser anotar aí o nosso WhatsApp, pode anotar, 999746449, você pode anotar, fazer sua matrícula e vai estar sendo organizado a nossa sala de aula, tá bom? Somente as pessoas matriculadas terão acesso. Bispo, quanto é o curso? 0800. De graça, nós recebemos de Deus, de graça nós vamos fornecer para você, tá bom? Ah, mas e a nossa confraternização? Vai ser num ambiente onde cada um terá a sua despesa paga por si só. Cada um vai pagar a sua despesa, eu não vou dar despesa para você. Onde normalmente se faz essa formatura? Numa churrascaria. O crente não bebe, mas come, né? E a gente vai estar lá. Eu gostaria muito que você participasse. Escuta, não te mostres fraco, não te mostres frouxo no dia da angústia. Aguenta firme, continue a lutar. As crises e as dores acontecem, mas chega uma hora onde elas terão o seu fim. Vamos cantar essa canção, Kerinha? Enquanto essa canção é entoada, eu tenho certeza que o anjo do Senhor vai estar passando na sua casa e a força que vem de Deus vai te capacitar a encarar o problema de cabeça erguida e de cima para baixo. Chega de ficar cabisbaixo, oprimido como aquela filha de Abraão, 18 anos dentro da igreja, gente, encurvada. Aí Jesus vem e endireita ela. Ei, Jesus quer endireitar a tua vida, ele não quer que você fique assim não. Ele quer que você esteja ereto, firme. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as fortalezas do inimigo que tem te oprimido e tem te mostrado que é mais forte que você. Mas vá como Davi foi contra o gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. Derruba esse gigante da tua vida, a vitória é tua, pelo nome, pelo sangue, pela palavra de Jesus. Amém? Aguenta firme, não desista, continue a lutar. As crises e as dores acontecem, mas chega uma hora. E agora? Aonde elas têm seu fim. A vitória está chegando na tua casa agora, meu irmão. A vitória está chegando na tua casa agora, minha irmã. Aguenta firme, não desista, continue a lutar. As crises e as dores acontecem, mas chega uma hora aonde elas têm seu fim. Você é mais que vencedor, Deus é contigo.
você não desistir. É pra minha inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move. Ele se move por tua causa, por minha causa. Pra ver a gente vencer. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Eu só peço ao meu Senhor que entre bem na minha frente e abençoe tua vida e te faça tão feliz, agarrado em tua presença, cure as tuas feridas e te faça vencedor e te dê a alegria de ver Teu filho será devolvido. As drogas hoje estão te devolvendo o teu filho. A prostituição hoje está te devolvendo a tua filha. Teu filho vai passar a ter nojo das drogas. A tua filha vai ter nojo da prostituição. Eles vão voltar e vão reconhecer o Deus que existe na tua casa, o Deus que existe na tua vida. Mas, bispo, Deus ainda não entreguei minha vida para Ele. Entrega hoje. E toda a tua casa servirá ao Senhor. Para de ficar lamentando, achando que perdeu o teu filho, que a qualquer telefonema pode ser notícia de morte. Deixa eu te falar uma coisa: o teu filho não vai conhecer a morte sem aceitar a Cristo, sem ser salvo no Senhor. Eu profetizo nessa noite famílias restauradas. Eu profetizo nessa noite você que não tinha força nenhuma, que está inclusive sentindo dor no teu corpo, dada a depressão, sofrendo pela angústia da tua alma, que nessa noite todas essas dores que vêm promovidas pela angústia desapareçam. A tua casa hoje está passando bálsamo nela, o bálsamo do Senhor, o isopo de Deus está aí e está sendo passado na tua casa, esse bálsamo como lá em Gileade, e a cura está chegando aí agora. O tumor, o câncer, a dor muscular, a dor dos ossos, toda essa enfermidade que tem te cercado e você tem ficado frágil diante dela, sem saber como fazer, tem medo do próximo resultado de exame. Deixa eu te falar, o próximo você vai se alegrar, você vai sorrir, porque o sangue de Jesus, que tem todo o poder, ele vai te lavar hoje. Essa enfermidade vai sair da tua vida. Receba aí onde você está. Deus te abençoe, Deus te prospere, Ele faça resplandecer a luz do teu rosto. Levanta-te e resplandece, porque já vem a glória do Senhor nascendo sobre ti. Aguenta firme, não desista. Aguenta firme, aguenta. Aguenta firme. Firma os teus pensamentos e os teus passos na presença de Deus. Ele jamais te deixará, jamais te desamparará. Se você Não desista, não desistir, é pra mim. Me inspire nessa noite, me inspire. Pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. A vitória é nossa, gente. Não te mostres fraco no dia da angústia. Promova Deus na sua vida. Glorifique o nome dEle. Agradeça pelos dias difíceis, porque é aí que você está sendo aperfeiçoado para a glória do porvir. Deus te abençoe, abençoe teu lar, abençoe os teus sonhos, seja fecundo na terra dos viventes. Um abraço a todos e até a próxima live. Um beijão, pessoal!